Você já parou para pensar na força invisível que existe por trás de uma simples palavra? Talvez você nunca tenha percebido, mas cada vez que abre a boca para falar, ou até mesmo quando se perde em pensamentos silenciosos, você está liberando algo muito mais poderoso do que imagina. Não é apenas som, não é apenas linguagem, é energia criadora. E essa energia, quando lançada, não volta vazia. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, Deus declara: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso não é só poesia bonita. Isso é uma lei espiritual. Uma lei tão precisa quanto a gravidade. Uma lei que governa a criação. E talvez você ainda não tenha percebido, mas está vivendo todos os dias sob o efeito dessa lei, quer queira, quer não. Agora pare e pensa comigo. Se a palavra de Deus não volta vazia, o que acontece com as suas? Se fomos criados à imagem e semelhança dele, por que achamos que nossos pensamentos e palavras não criam? Será que não é por isso que tantas vezes nos vemos presos nos mesmos ciclos, nas mesmas dificuldades, nas mesmas histórias repetidas? Porque mesmo sem perceber, estamos enviando palavras, decretos e ordens para o universo a todo instante. E o universo, obediente como um campo fértil, simplesmente faz germinar aquilo que recebe. É como plantar uma semente. Você pode não ver nada nos primeiros dias, mas debaixo da terra, no invisível, algo já está brotando. E aqui entra um detalhe que poucos realmente compreendem. Quando Isaías falou que a palavra prospera naquilo para o qual foi enviada, ele estava revelando um código espiritual, um segredo sobre a criação. Assim como uma semente contém dentro dela o plano de uma árvore inteira, a palavra carrega dentro de si o plano da manifestação. Nada é por acaso, nada inútil. Toda palavra, todo pensamento, toda emoção, é como uma ordem que você lança ao invisível. E cedo ou tarde, essa ordem retorna para você, cumprindo o propósito com o qual foi enviada. É exatamente aqui que a mensagem de Isaías se conecta com os ensinamentos de Napoleon Hill, o famoso autor de Pense e Enriqueça. Ele não falava em termos bíblicos, mas a essência era a mesma. Hill dizia que um pensamento mantido vivo na mente, carregado de emoção e fé, inevitavelmente se tornaria realidade física. Não por mágica, mas porque vibração atrai vibração. O que você pensa, sente e repete, cria uma frequência. E essa frequência encontra ressonância no mundo invisível. Você percebe a conexão? Isaías falava de palavra que não volta vazia. Napoleon Hill falava de pensamento que se torna realidade. Ambos estavam apontando para a mesma lei universal. Mas agora, eu quero que você reflita. Quantas vezes você já disse coisas como: não vai dar certo para mim, eu não sou capaz, nada nunca muda na minha vida? Talvez sem perceber, você mesmo decretou a colheita que recebeu. Porque cada pensamento é uma semente, e cada palavra é um código lançado. Você não estava apenas expressando dúvida, você estava semeando no campo invisível. E esse campo não julga, não discute, não questiona. Ele simplesmente faz prosperar naquilo que foi enviado. Assim como a terra não pergunta se você plantou trigo ou erva daninha, ela apenas faz brotar o que foi lançado. E é por isso que as mudanças verdadeiras não começam de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não adianta você querer colher bênçãos com a boca que planta medo. Não adianta pedir prosperidade com a mente viciada em escassez. Deus não age apenas na superfície das palavras ditas. Ele age no invisível, no que está por trás, na vibração que sustenta aquilo que você fala. E aqui está um detalhe que Napoleon Hill já dizia de forma prática. Tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Paré simples, mas é profundo. Porque se a sua mente concebe, mas não acredita, nada acontece. Se a sua boca fala, mas o coração duvida, nada se move. Agora me diz com sinceridade, quantas vezes você já orou pedindo uma resposta? Acreditou por alguns minutos, mas logo depois mergulhou em medo e ansiedade, achando que nada iria mudar. Isso é muito mais comum do que você imagina. E é justamente aí que está o problema, porque como Isaías declarou, a palavra prospera naquilo para o qual foi enviada. Se sua oração é enviada com medo, é o medo que prospera. Se sua palavra é enviada com dúvida, é a dúvida que retorna multiplicada. Deus não responde apenas ao que você diz com os lábios, mas ao que você sente e vibra no silêncio da sua mente. E sabe o que é mais fascinante? Hill chamava essa dimensão invisível de inteligência infinita. A Bíblia a chama de reino espiritual. A ciência moderna começa a chamar de campo quântico. Diferentes nomes, mesma essência. Um campo invisível que conecta pensamento, palavra
e manifestação. E esse campo é absolutamente imparcial. Ele responde ao que você alimenta com constância, emoção e fé. Mas se é assim, por que tanta gente repete frases positivas, faz orações, declara versículos, e mesmo assim continua presa na mesma realidade? Porque dentro delas, existe o que Hill chamava de desejo morno. A boca diz, eu confio, mas o coração sussurra, e se não dar certo? E adivinha quem vence essa batalha? Sempre a emoção dominante. Sempre a crença mais forte. O universo não responde ao que você fala de vez em quando, mas ao que você vibra de forma contínua. Por isso Jesus já havia dito, a boca fala do que o coração está cheio. E se a boca fala uma coisa, mas o coração grita outra, qual voz você acha que o céu ouve primeiro? A verdade é que muitos estão estagnados, não porque não oram, não porque não pedem, mas porque suas palavras não estão alinhadas às suas crenças. A energia se dispersa, o poder criador se divide, e a realidade não se move. Agora imagina comigo uma cena. Um agricultor planta sementes de milho, mas todos os dias, ansioso, ele cava a terra para ver se já nasceu. Ele não rega, não espera, não confia. Resultado: as sementes nunca germinam, não porque não tinham poder, mas porque foram sabotadas pelo próprio agricultor. É exatamente isso que acontece com nossas orações e pensamentos. A gente planta com fé no momento, mas logo depois cava com dúvida, medo e reclamação. E assim, a colheita é cancelada. É aqui que eu quero que você faça uma pausa e reflita. O que você anda cultivando todos os dias? Será que você está semeando fé, coragem, decisão? Ou está semeando medo, culpa e escassez? Porque o campo invisível não deixa nada sem resposta. Ele não permite palavras vazias. Tudo prospera naquilo para o qual foi enviado. E é justamente isso que diferencia aqueles que avançam dos que ficam parados. Napoleon Hill dizia que a fé é a chave da mente para acessar o poder invisível. Mas a fé não é apenas uma emoção momentânea. A fé é uma convicção contínua. É quando você sente como se já tivesse recebido, mesmo sem ver nada ao redor. É quando sua palavra, sua emoção, seu pensamento e sua ação dizem a mesma coisa. Agora, deixa eu te contar uma história curta. Certa vez, um homem enfrentava tempos difíceis. Ele orava todas as noites pedindo prosperidade, mas no dia seguinte, reclamava de tudo e dizia que era azarado. O que você acha que aconteceu? Nada mudou. Até que um dia, ele decidiu mudar a semente. Ele começou a agradecer antes de ver resultados. Parou de amaldiçoar sua vida e passou a declarar vitória com convicção. E aos poucos, as portas começaram a se abrir. Não porque a realidade do lado de fora mudou de repente, mas porque ele alinhou por dentro. O coração, a mente e a boca começaram a falar a mesma língua. É exatamente isso que Isaías queria nos mostrar. A palavra só prospera quando é enviada com convicção. E isso exige vigilância mental. Exige disciplina espiritual. Exige consciência diária. Não é repetir frases da boca para fora, mas reprogramar a crença mais profunda. É isso que ativa o poder da palavra. Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta. Você tem orado, declarado e repetido palavras de fé, mas continua vivendo os mesmos ciclos? Talvez não seja falta de oração, talvez seja desalinhamento. Talvez sua boca fale fé, mas seu coração ainda grite medo. E até que isso mude, a colheita não vem. E aqui entra a prática. Como alinhar pensamento, emoção, palavra e ação? Primeiro, observe o que você tem consumido, porque o que você alimenta a mente e boca se torna. Se você só se cerca de vozes negativas, de escassez, de pessimismo, não há declaração positiva que se mantenha firme. Depois, cuide da sua fala. Pare de amaldiçoar sua própria vida com frases como nada dá certo, eu não consigo, eu sou azarado. Cada vez que você diz isso, você envia uma palavra contrária à promessa. Depois, cultive a emoção certa, porque fé não é só pensamento positivo, é vibração coerente. Quando o boca diz eu vou vencer e sente paz, essa vibração é captada no campo invisível. Mas quando você diz eu vou vencer e por dentro vibra medo, a criação entende confusão. E onde há confusão, não há movimento. Por fim, haja como se já fosse verdade. A Bíblia diz, creia que já recebestes, e será vosso. Napoleon Hill dizia, decida como se já tivesse recebido. Fé que espera, não move nada. Fé que age, mesmo sem ver, rompe barreiras invisíveis. E aqui está o ponto mais profundo. Isaías 5:5 e 11 não é apenas um versículo bonito. É um decreto espiritual. Toda palavra que você lança, sai com destino. Se vem da fé, traz vida. Se vem da dúvida, traz estagnação. O universo, Deus, a criação,
só podem cooperar com aquilo que você verdadeiramente emana. Então me diz, o que você tem emanado? Se essa mensagem fez sentido para você até aqui, eu quero que você escreva nos comentários. Eu planto fé e vamos transformar os comentários desse vídeo em um campo fértil de declarações positivas. Essa é a sua oportunidade de alinhar a sua palavra com a sua fé e deixar registrado o que você escolhe colher daqui para frente. E se você quer aprofundar ainda mais nesse tema, eu recomendo que assista ao vídeo que eu já publiquei aqui no canal sobre o campo invisível onde nossas orações operam. Esse vídeo vai te ajudar a conectar ainda mais os pontos e fortalecer a sua fé, para que sua palavra nunca mais volte vazia. Porque no final das contas, tudo se resume a isso. Cada palavra que você lança é uma semente, cada pensamento é um código, cada emoção é um sinal. E tudo isso junto está construindo a sua realidade. A pergunta é, que realidade você tem construído?